povo estava voltando do Egito. O povo havia conhecido os deuses do Egito, as adorações, os cultos dos deuses egípcios. Desde o tempo da saída, Deus vem alertando o povo para deixar a idolatria do Egito lá para trás. O fermento que contaminou. Por isso comeram pães asmos, sem fermentos, que a cultura, que a religião do Egito nos influenciou. Vamos deixar para cá, para trás. E agora eles estão entrando na terra de novos povos. E esses povos tinham também os seus deuses. As conquistas vão sendo feitas. E eles vão avançando nas conquistas e possuindo a terra. Mas aquele povo ali adorava também alguns deuses. Havia um princípio, e um princípio levado muito a sério no tempo dos judeus, com respeito aos povos e seus deuses. Se a terra era próspera, se a nação era forte, é porque o Deus era bom. Por isso que muitas das vezes Deus agiu no meio dos judeus, agiu em favor dos judeus por causa do seu próprio nome. Os judeus nem mereciam, como nós não merecemos, porque nos esquecemos de Deus às vezes. Mas ele agia em favor do seu nome, porque essa nação levava o nome de Deus com ela. E o povo que está agora sendo conquistado, e a terra que está sendo conquistada, é uma terra próspera, mana leite e mel. Cachos de uva produzidos na terra, que precisavam de 4 pessoas para carregar. Uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra de deuses que adoravam a outros deuses, que não o Deus de Israel. O povo era forte. Quando eles chegaram diante da terra a primeira vez, eles falavam, 10 dos espias disseram o quê? Nós não podemos com essa gente, é um exército forte, é um povo forte, é gente guerreira, é uma nação forte, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas não é para nós não podemos com essa gente. Isso simbolizava de que eles acreditavam que o Deus dessa gente estava abençoando esse povo, está abençoando essas famílias, está abençoando essa nação, nós não podemos com ela agora. Por isso que Deus os levou ao deserto, para os arregimentar, para fortalecer a confiança, a fé no Deus de Israel, que tinha feito promessa, que eles olhassem para o povo, mas que eles olhassem muito mais para o seu Deus, que os tirou do Egito, uma nação muito mais forte que qualquer outra nação da terra, naqueles dias, naquele tempo. Então Josué, ele vai herdar a terra, então ele está preocupado com isso. Quando nós estivermos na nossa terra, na nossa casa, nós vamos buscar resgatar a adoração aos deuses lá do Egito, vamos começar a adorar os deuses dessa nova terra, pedindo a eles a continuidade de fertilidade da terra, de produtividade da terra, de fortalecimento do povo, porque o nosso Deus é o Deus que nos fez andar no deserto, supriu a nossa vida, mas é um Deus que ainda não nos deu colheitas. Essa geração não tinha plantado e colhido. Essa geração não tinha visto crescer a árvore para colher do fruto. Ela comeu 40 anos maná, dado por Deus, trazido dos céus, o pão do céu. E diante do novo desafio, do novo momento, eles poderiam se perguntar assim: nós vamos continuar confiando a provisão da nossa casa, da nossa família, ao Senhor, ou nós vamos passar, para a adoração, para a busca dos deuses que abençoavam já essa terra aqui, dos amorreus, dos heveus e outros tantos que iam sendo conquistados. Então Josué, ele vai dizer ao povo da sua decisão pessoal, da sua casa, ele é a sua casa, e vai conclamar o povo para tomar a sua decisão também. Então, o principal ponto desse texto, que nós até já cantamos, é essa expressão mesmo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem se vais. Josué capítulo 24, mas o texto está na projeção para facilitar aos irmãos também. Verso 14 a 17, para que possamos continuar pensando na nossa casa como o maior de todos os
tesouros, a maior de todas as preciosidades que Deus nos tem dado. Josué e a sua decisão de servir ao Senhor com a sua casa. Vamos ler juntos esse texto, mesmo assentados, irmãos e irmãs? Vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é uma atitude, é uma decisão que é tomada. Para a nossa família caminhar bem, nós temos que tomar muitas atitudes, muitas decisões, em muitos momentos, decisões firmes. Aqui ele está tomando uma decisão, fazendo uma escolha, firmando o seu propósito, o seu caminho, o seu projeto, o projeto da sua família. Há muitos projetos, há muitas ideias, há muitas sugestões, há muitos conselhos, há muitas possibilidades para você conduzir a sua casa. Para você agir junto à sua família e como família. Mas Josué está chamando a nossa atenção e a atenção de todo Israel de Deus para tomar uma decisão, uma escolha que seria a mais importante, porque toda família tem uma ação, um pensamento religioso, como toda nação tem. Quando se diz numa casa que não crê em Deus, que diz que Deus não existe, é o pensamento religioso dela. Ela tomou a decisão, para nós Deus não existe. Mas toda a família é envolvida, e toda nação e toda pessoa, numa posição contra a sua religiosidade. O que Josué está querendo chamar a atenção aqui do povo é a importância das escolhas, da firme decisão, de seguir, de prosseguir com o Senhor. Então nós vamos ver algumas verdades que esse texto pode nos trazer e que podia estar na mente de Josué também, quando ele começa a tomar a decisão. Quando nós olhamos na hora eu não passei? Desculpe, irmãos, esqueci, né? Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós acertamos algumas coisas, são famílias que conversam, são famílias que comem, que se congregam, que sentam à mesa, são famílias que se reúnem juntos, apesar dos horários desencontrados que nós temos pela nossa agenda. Então é preciso arrumar um tempo e é preciso criar oportunidade. O convívio na família é importante. Jó nos ensinou isso. Josué já vai falar sobre a importância do amor. Uma família precisa expressar amor diariamente. Então ele toma a decisão de expressar amor. Primeiro, amor a Deus. Nós amamos aqui, servimos o Senhor. Nós ouvimos e nós vamos resumindo os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. É a proposta principal da nossa casa. Nós não vamos seguir os deuses dos amorreus que viviam nessa terra. Nós não vamos adorar aos deuses lá do Egito. Nós não vamos nos inclinar, confiar, clamar, buscar auxílio, ajuda, socorro de outro Deus, senão o Deus de Israel. O nosso Deus, que nos trouxe no deserto, que nos presenteia com o cumprir da promessa da terra prometida. Nós vamos servir ao Senhor, nós expressamos amor ao Senhor. E na família, nós precisamos expressar amor diariamente, uns aos outros. Eu trouxe a figura dessa família, pode ser que alguns se lembrem dela. É o Carlos e a Abigail. O Carlos é pastor presbiteriano, esteve pastoreando aqui a região de Campinas, mas eles estão já há um grande tempo já em Joinville. Essa é a família deles. Bom, agora já é maior um pouco. Eles têm, na verdade, 3 filhos naturais,
E hoje eles têm 54 filhos adotivos. 54 pessoas, filhos que eles criaram, foram adotados. Eles começaram a fazer isso, depois foram aparecendo mais crianças, e o ministério deles hoje tem essa ação também de criação de filhos adotivos. Bom, eles já passaram no Luciano Huck, houve uma ação do Luciano Huck, reformar a casa deles em Joinville, fez um espaço enorme para eles lá, com quadra de esportes e tudo mais. Eles tiveram também a reforma lá do ônibus, o carro para eles andar é ônibus. Hoje, se eles saírem pela estrada do Brasil, possivelmente vão poder passar, porque o ônibus está passando, né? O ônibus está indo embora, está indo bem. Um ônibus, eu não trouxe a foto do ônibus aqui, mas o ônibus deles foi reformado por aquele projeto Lata Velha, e foi colocado no ônibus o nome de todos os filhos que eles tinham na época. Na época eram 47 filhos. Então eles continuam nesse projeto, ele é vinculado a uma igreja, como pastor colaborador da igreja presbiteriana em Joinville, uma das igrejas lá, e eles vão à igreja, eles servem junto ao Senhor lá. E como reunir essa família toda e manter a harmonia dessa família toda, se não for com muito amor? Porque o casamento e o compromisso entre os cônjuges, eu podia dizer que o Carlos e a Abigail, eu e Lalá, Fábio e Edmeia, eles vão ter que cumprir os votos que fizeram diante de Deus, de amar, de cuidar, de ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, para todo sempre. Mas e as crianças? Não é comum nós ouvirmos os nossos filhos, às vezes, quando são cobrados, numa atitude, numa outra, quando são orientados num caminho que eles não querem ir, dizer assim: eu não pedi para nascer aqui. É como se fosse um acidente, eles terem nascido na sua casa, eles fazerem parte dessa família. Os nossos filhos naturais. Eles só vão nos seguir, só vão nos acompanhar, só vão nos obedecer, só vão continuar junto conosco na família, se sentirem que são amados, e se for ensinado para eles o amor diário, o amor constante. Não tem uma aliança que eles precisaram fazer, um voto que um dia eles fizeram, que eles vão ter que cumprir. Eles vão aprender com os pais. Então, só com muito amor, né, para preservar a família. E nós temos as dificuldades para preservar a família, a harmonia na família, com poucos filhos, e com filhos, a maioria das vezes também, naturais, né? Mas as famílias são formadas por filhos de um outro casamento, são formadas por filhos que são adotados, e as famílias aqui, e essa família é uma grande família. Quando eu pego o carro para vir para cá, para a igreja, ainda está dando para vir de carro. Por isso que muitos irmãos às vezes faltaram, já acabou o recurso do combustível, né? Mas às vezes a nossa viagem, nossa vinda do bosque até aqui já é uma vinda um pouco complicada. Há uma implicância de um com o outro, há uma brincadeira de um para ali, há uma discussão às vezes. Às vezes é alguém que saiu atrasado, não se arrumou como gostaria, ou lembrou no caminho que esqueceu alguma coisa em casa, precisava buscar. A confusão começa aí, já. Quando a gente está chegando na igreja, nós falamos: o pessoal está chegando, então agora vamos acertar os ponteiros aí, vamos sair bonitinho, porque estamos chegando, os irmãos estão tudo à porta aí, nos aguardando, já tem gente no estacionamento. Imagine você um ônibus com 43, com 45, com 47... Carlos dirigindo e a Abigail lá, coordenando todo aquele coral de vozes, né? Todas as discussões, todos os desentendimentos, todos que às vezes no ônibus dá para discutir isso, esse aí é o meu lugar. Já começa aí, quando você chega e acha que alguém pegou o seu lugar, no assento do carro que a gente vai para a igreja, do ônibus. Só mesmo muito amor, muito amor. O amor, irmãos, ele não custa nada. Às vezes a gente acha que o amor é algo caro, é algo difícil. Não, o amor é algo que se expressa nas circunstâncias mais simples.
no gesto mais simples. É o abraço, é o bom dia que se dá, é o afeto que se traz, é o sorriso que se demonstra, é a mão que se estende, é o obrigado que se fala, é o perdão que se pede. Não é difícil expressar o amor que você sente pelas pessoas, porque coisas muito simples já demonstram o quanto você ama. E o amor tem que ser mesmo nas coisas mais simples, porque as coisas simples são importantes. Se você não cumprimenta alguém, você vai vender para essa pessoa a ideia de que você não a considera. Às vezes a gente faz isso, estamos correndo, está um horário cumprindo, tem tempo para começar, temos coisa para resolver ainda aqui na igreja, chega mais rápido, chega mais corrido, não dá para cumprimentar todo mundo como se deve, tem que deixar para depois do culto, né? Mas podemos dar essa má impressão, né? Fulano não me cumprimentou, não me considera, não gosta de mim, nem me viu. Um aperto de mão, um sorriso que você dá. Quando você tem a oportunidade de viver mais, conviver mais, maior tempo, você tem a oportunidade de ter mais gestos, pequenos, simples, mas que demonstram o quanto você ama, o quanto você considera as pessoas. Então Josué está dizendo que amar é uma atitude também, você tem que decidir amar. Você não prometeu amar, você não prometeu sorrir, você não prometeu perdoar, é a sua casa, é a sua família. Ali você quer ser quem você é, e você quer ter liberdade de viver do jeito que você gostaria de viver. Mas o amor se torna uma atitude, uma decisão, você decide amar, mesmo que ele implique, mesmo que ela não tenha te tratado tão bem, mesmo que você tenha amanhecido um pouco magoado, um pouco chateado com a vida, com o trabalho, com o país, com as finanças, acho que aquele dia que você não dormiu muito bem, mesmo que você de manhã tenha dificuldade mesmo de sorrir, acho que é preciso sorrir. Alguns têm dificuldade de sorrir pela manhã, outros têm dificuldade de sorrir mais à noite, acabando a pilha, vai ficando mais difícil de sorrir. Mas gestos simples são importantes, porque demonstram que você decidiu amar, decidiu fazer o que é certo, decidiu fazer o que é preciso, o mínimo que é preciso. Então é importante nós decidirmos amar. Essa família, se ela não cuidasse dos pequenos gestos, no cumprimento, no se assentar à mesa, no se pedir desculpa, ou por favor, ou por gentileza, não dava para seguir, é muito grande, é muita gente, é gente com muitas histórias, com muitos perfis, mas eles vão caminhando, eles vão se tornando abençoadores na vida uns dos outros, porque eles estão sendo instruídos, eles têm sido instruídos na prática, no exercício do amor. Não faça por interesse, a pessoa percebe quando você faz por amor, sem interesse, mas sabe quando você faz pensando que daqui a pouco você vai cobrar alguma coisa. Há situações na nossa casa que, dependendo do jeito que a pessoa chega para a gente, da maneira mansa com que fala, nós já começamos já a ter uma luzinha acesa na mente, e a primeira pergunta que você faz como resposta é: o que você quer? Tá bom, onde você quer chegar com isso? Pode pedir aí, fala o que você está precisando. Está muito docinho hoje, está muito amável, está muito gentil, não é do seu perfil, era para ser, mas não é. Está com muita disposição para fazer, para trabalhar, para ajudar, para resolver, não é o seu comum. O que você está querendo? A história do rapaz que, namorando a moça, marcou o horário para se encontrar, aquele horário precioso da semana, e quando ele estava se arrumando para ir, ele recebeu uma ligação de os amigos que estavam indo jogar futebol. A nossa turma, a nossa equipe, a nossa galera, se esqueceu da namorada e foi para o futebol. Ficou jogando bola, daqui a pouco ele sente o celular tocando, aquelas mensagens do WhatsApp chegando, né, sem parar. Como é que é? Você não vem? Eu estou aqui esperando, né?
Agora não dá tempo mais, tem que passar em casa ainda, tem que tomar um banhozinho, tem que se aprontar, não dá para chegar de qualquer jeito para ver a namorada. Então ele passa no caminho, investe um tempo comprando uma caixinha de bombom, chega lá, entrega a caixinha de bombom, né, meu bem, bombonzinho da sua preferência. Essa moça vai receber esse bombom? Não vai. Por quê? Porque sabe que está dando bombom por interesse, quer, através do bombom, comprar o perdão, evitar a discussão, a briga, para não dizer me desculpe. É interesse. Interesse. O amor, a ação gentil, o bom trato, o bom entendimento, a harmonia, o serviço, tudo aquilo que você for fazer, que for para demonstrar amor, tem que vir sem interesse. Não é fazer para ver se eu consigo ganhar o passeio, não é fazer para ver se eu posso comprar aquele sapato, não é fazer para ver se eu consigo a liberação para ir no jogo do futebol, ou na pescaria. É fazer porque ama. Não é como aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que levava o presente sem interesse, amado mestre, né? Sem interesse algum, sempre tinha um interesse. Ganhar uma notinha a mais, né? Marcar mais uns pontinhos. Então o amor não pode ser assim, porque as pessoas, elas percebem, e aí elas perdem a confiança no sentimento, no carinho que você tem. Quando você for expressar amor de verdade, elas não vão acreditar. Você vai perder a chance. E o amor tem que ser demonstrado todo dia. Você não pode levantar um dia e falar assim, hoje eu não vou amar ninguém, hoje eu não vou expressar amor com ninguém, hoje é meu dia de fúria. Eles que me aguentem, elas que me tolerem. E vamos lá. Não, o amor é para ser vivido todo dia. No dia que está bem e no dia que está mal. Sem interesse. Faça enquanto pode. Às vezes a gente acha que sempre nós vamos ter oportunidade para dar o sorriso, para dar o abraço. Para levar o carinho. Para perdoar ou para pedir perdão. Nós achamos que a vida é assim. Do jeito que ela está boa hoje, do jeito que nós estamos no controle dela hoje, amanhã nós vamos estar também. E não é assim. A vida nos dá peças. A vida, ela nos surpreende também negativamente. Mas a vida nos surpreende até positivamente, roubando da gente a possibilidade de estar com os nossos. Você passa numa faculdade, você vai morar num lugar mais distante, aquele sorriso que você podia dar todo dia, aquele abraço que você podia oferecer toda tarde, aquele bate-papo que você poderia ter em todo momento de almoço ou de café da manhã, começa a não ser possível mais. Alexandre e Alé poderiam desejar abraçar o Rafa hoje não dá, né? Está para São Paulo. Ele está bem, mas as circunstâncias não permitem. Então, às vezes, a gente acha que sempre a gente vai ter oportunidade para bater papo, para abraçar, para sorrir, para perdoar, para falar o quanto é importante, para falar o quanto é amado, para fazer aquela comidinha que ele prefere, para gerar aquele momento de sorriso, para criar aquelas brincadeiras. Mas aquilo que eu faço hoje, ou que eu posso fazer hoje, amanhã, quem me garante que eu posso? Às vezes não vai dar, pela distância, por outras situações que surgiram também, as limitações, vem uma enfermidade, vem a idade, vem a oportunidade que passou, nossos filhos crescem, a vida deles criança é só um período, e a gente está envolvido com o trabalho, está envolvido com as atividades da vida, e precisa fazer o nosso currículo, fazer o nosso salário melhorar a nossa carreira profissional, e às vezes nós perdemos muito daquilo que nós podemos ter vivido com os nossos filhos, com as nossas filhas. Muito nós poderíamos ter vivido como crianças, como adolescentes, porque agora chegou uma idade mais avançada, e você já não pode mais ser criança, já não pode mais dar o tempo que você poderia, você tem agora outros objetivos, outros ideais, não dá mais para você ficar com os pais, no colo do pai, no colo da mãe. E o tempo passou. Então o amor é algo que a gente deve expressar todo dia, diariamente, por isso. Quem expressa amor todo dia, quem se esforça para fazer isso, sabe o quanto é importante o tempo. Quanto é precioso um momento. Nós não podemos ter todos os momentos, mas nós temos que fazer que os momentos sejam todos bons. Todos amorosos, de preferência. Mas isso é uma atitude.
Eu tenho que levantar pela manhã e falar: hoje, apesar do que eu estou vivendo, apesar das angústias, dos desafios, das incertezas, eu vou continuar amando, eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar abraçando, eu vou continuar falando da importância, eu vou continuar fazendo o meu melhor, eu vou continuar fazendo aquela comida, apesar de eu ter sido magoado ontem, magoada anteontem, apesar de eu ter sido ferido, apesar dele ter implicado tanto, apesar de eu estar muito irritada ou irritado, os filhos com os pais, os irmãos com as irmãs, os pais com os filhos, eu vou continuar amando, é uma decisão. Josué nos ensina que é possível tomar uma decisão em favor da família, a decisão de amá-los. Faça isso enquanto pode. E é bom saber que você está por perto, né? Valorizar a vida do outro na família. Porque o nosso comum, e você pode reparar isso acontece em todas as casas, menos as casas pastorais. É só dos membros comuns. Casa de pastor, não. Tá? Mas em todas as casas, é muito comum, né, a gente, às vezes, implicar muito com os outros e identificar muito rapidamente, muito facilmente, os defeitos. As pessoas à nossa volta, as pessoas que nós vamos conhecendo, nós identificamos muito bem o quanto ela se veste mal, o quanto ela fala errado, o quanto, de fato, hoje ela pagou um mico. E nós sempre temos uma piadinha para fazer e sempre arrumamos um jeitinho para implicar. O brasileiro, ele é bem criativo, é só olhar as redes sociais. Para tudo nós conseguimos fazer uma piadinha, dar um jeitinho de fazer. Então, a facilidade do ser humano criar críticas e apontar defeitos já é grande. Eu não preciso me esforçar para isso. Eu encontro defeitos na Lala, na Ju, na Bela, com muita facilidade. Eu posso falar isso para elas o dia todo, e todo dia. Agora, o que a Bíblia pede de mim, e o que a Bíblia pede que eu me esforce para fazer, que eu tome a decisão de fazer, é encontrar nelas coisas que as valorizem para mim a cada dia mais. Quanto é importante ter a companhia, ter a palavra, ter o sorriso, ter o bom conselho, ter o abraço, ter a brincadeira, ter compartilhar na hora do trabalho também, cooperação no trabalho, na família. Porque isso é manifestar amor, eu ver o quanto o outro é importante para mim, o quanto ele vale na minha vida, na minha história, o quanto ela acrescenta. E não só, né, os defeitos, os erros, as dificuldades, porque isso aí eu já faço. Eu não preciso me esforçar para fazer, preciso me esforçar para fazer o contrário. Então é uma forma de carinho, uma forma de amor. Você não só implicar, mas você dar o devido valor. Você expressar o quanto é importante, quanto é bom saber que você está por perto. Porque quando nós não fazemos muito bem isso, quando a pessoa vai um pouco mais longe, quando eu passo um dia e não tenho aquela companhia, quando eu passo uma semana e já não tenho mais aquele sorriso, aí eu começo a ver o quanto ele ou ela é importante, o quanto ele ou ela faz falta. Então, é bom saber, né? E as pessoas precisam, às vezes, saber da importância que tem na nossa vida, na nossa história, na nossa casa. Amor diariamente é uma decisão que precisamos tomar em favor da nossa família. E é claro, como Josué ensina, o ensino principal é que a família ela tem que ter Jesus como centro de tudo. Eu posso receber o conselho do professor. Eu posso, às vezes, receber uma influência de alguma coisa, alguma atitude, algum propósito que está na moda. Mas eu não posso colocar essas coisas como o centro da minha vida, o centro da minha família. Eu posso trabalhar e preciso trabalhar, eu posso ganhar bem, eu posso ter um bom título, um bom cargo, um bom salário. Isso não é pecado. O pecado é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida. José podia dizer: olha, eu vou conduzir, porque eu tenho conduzido esse povo, e a minha casa vai ser conduzida por mim, ela vai fazer sempre o que eu quero, sempre do jeito que eu quero, sempre da maneira como eu imaginei, porque eu sou o chefe dessa casa, o chefe dessa família, e eu sei conduzir um exército inteiro, porque eu não conduziria bem a minha própria casa. A minha família vai me servir, nas minhas vontades, nos meus desejos,
nos meus anseios, nos meus sonhos, nos meus projetos, porque eu tenho o melhor projeto para essa família. Ele não diz isso, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ver o que Deus tem a dizer para nós. Vamos ver que direção Ele está apontando. Que cuidado Ele vai trazer. Que momento, que tempo Ele vai deixar eu passar. Porque há tempos de chuva e de sol, há tempos de tempestades e de bonanças. Há tempos de alegria e de tristeza, de ganhos e de perdas. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A vontade do Senhor vai fazer bem ao nosso lar. O que Ele disser, o que Ele ensinar, no caminho que Ele apontar, nós vamos seguir. E aí Jesus vai entrando como centro de tudo, o ensino de Deus, o ensino bíblico. Para isso, o cristianismo não pode ser só aos domingos. Tem família que quer ser cristã aos domingos. Domingos nós vamos à igreja, domingo nós vamos à missa. Domingos nós nos portamos como crentes, domingo nós lemos a Bíblia. Domingo nós adoramos a Deus, nós cantamos. Josué não está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os sábados judeus. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É algo diário também, como o amor expresso a cada membro da família. O Senhor não pode ser Senhor da nossa vida aos domingos. De segunda a sábado nós agimos como nós desejamos, nós fazemos como nós queremos. Nós caminhamos no caminho que nós achamos o melhor. O servo de Deus é servo de Deus todo dia, muito mais fora dos portões do templo do que dentro. Muito mais do que fazemos lá no trabalho, lá na escola, lá com os vizinhos, com os amigos, com os inimigos, diante dos inimigos, do que aqui, quando estamos buscando, adorando ao Senhor juntos. É uma vida em que Jesus é o centro de tudo, mas não só um dia, todos os dias. Então, gente que ora e que lê a Bíblia junto, todo dia. É muito difícil para nós criarmos um horário para fazermos um momento devocional com toda a família, juntos pelos horários de estudo, de trabalho, que você tem, que o seu cônjuge tem, que os seus filhos têm, a agenda que vai correndo, os compromissos que eles fazem, os compromissos que nós fazemos, a agenda que eles montam, a agenda que nós montamos. Mas nós temos que tomar a atitude. Josué tomou uma atitude. Aqui em casa nós vamos orar. Aqui em casa nós vamos olhar para a Bíblia. Aqui em casa nós vamos ensinar sobre o Santo Evangelho. Aqui em casa nós vamos dizer sobre os mandamentos de Deus. Aqui em casa nós vamos instruir sobre as lições que as histórias bíblicas nos trazem. Aqui em casa nós vamos sentar juntos e vamos ler a Bíblia e vamos orar juntos. Essa imagem aqui é a imagem de uma família reunida à noite, lendo a Bíblia e orando juntos. Mas é uma decisão. Não é fácil de fazer. Não é para fazer quando dá, porque senão nunca vai dar. É para fazer porque se criou uma disciplina, se tomou uma atitude. Cristo se torna conhecido pelo exemplo, uma família onde Cristo se torna conhecido pelo exemplo. Bom, nós conhecemos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, mas nós vivemos do jeito que nós achamos melhor. Não. Nós vivemos então conforme a Bíblia nos ensina. Cristo se torna conhecido pela minha palavra, pelo meu silêncio, pelo meu ombro amigo, pela minha compreensão, pela maneira quando eu dou a dura também. Exorto, disciplina com amor, porque o pai disciplina os filhos a quem ama. Então, há o jeito certo de se fazer, a coisa certa. Há o momento certo de agir conforme a palavra de Deus nos instrui que devamos agir. Nós nos alegramos com os que se alegram, nós choramos com os que choram, nós oramos e intercedemos uns pelos outros, nós compartilhamos os sonhos, os projetos, nós decidimos, nós falamos, nós ouvimos, todos para tomar a decisão mais apropriada aos olhos de Deus. Às vezes nós só esperamos para ver a direção que Deus vai dar. É tornando Cristo conhecido pelo exemplo. Jesus disse que amava e que amaria até a morte. Quando chegou à cruz, ele morreu. Então eles descobriram que não era só um tagarela, sujeito papo furado.
Às vezes os nossos discursos cristãos são conversas lançadas ao vento. É a conversa de um tagarela, é um papo furado. Quando a coisa vai acontecer mesmo, nós não lembramos de nada do que falamos, nós não manifestamos nada do que proclamamos. Nós damos o nosso jeito, nós fazemos do jeito que achamos mais fácil, melhor. Nós aplicamos a nossa justiça. Nós devolvemos com a mesma moeda. Nós fazemos perceber o quão forte e quão poderoso nós somos. Então, estar fora, às vezes, daquilo que nós aprendemos. Na família, e especialmente na família. Por quê? Porque, às vezes, lá fora você engole um sapozinho. Mas na família fica mais difícil, porque aqui você quer pelo menos ser quem você é, e quer ter os direitos que você acha que tem. E para perdoar alguém, você tem que abrir mão de direitos. Mas você diz que você perdoa. Perdoa a iniquidade, perdoa o pecado, perdoa aquele que te deve, como Cristo já perdoou todos os seus pecados, todos os seus débitos. Mas na hora do vamos ver mesmo, você quer que fulano, que beltrano, que ciclano, que ele, que ela te peça perdão. Porque enquanto isso não acontecer, eu não vou arredar o pé, eu vou ser duro, eu vou ser firme, eu vou deixar de amar. Então, na família cristã, Josué está dizendo, aqui em casa, Cristo vai ser conhecido, Deus vai ser conhecido pela nossa atitude. Aqui nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, na nossa casa. O que Deus quer, nós fazemos. O que nós conhecemos de Deus, nós procuramos colocar em prática. E essas coisas, esses ensinos, irmãos, por mais que nos desafiem, tem que começar em casa. É a partir de casa, é a partir da família. E crianças são conduzidas a Cristo e abençoadas aí. As crianças seguem o nosso exemplo. As crianças não conseguem compreender ainda todas as nossas palavras. Aquelas reflexões bíblicas difíceis que você já sabe, aquela compreensão da soteriologia, da salvação do jeito que você já compreendeu, daquela graça de Deus que vem, aquela proposta de Deus de que Ele que te escolhe, de Ele que te elege, Ele que te busca. A criança às vezes não tem condição ainda para entender essa verdade toda, mas ela sabe entender aquilo que você faz, ela sabe entender o exemplo que você dá, o quanto você ama a igreja, o quanto você ama o Senhor, o quanto você ama o seu cônjuge, o quanto você ama os seus filhos, o quanto você coloca Deus em primeiro lugar, enquanto Deus tem sido o centro da sua casa, da sua vida, da sua família, em razão daquilo que você faz. Quando nós fazemos isso, nós levamos crianças aos braços de Cristo. Quando nós não fazemos isso, nós estamos impedindo as crianças de serem abençoadas pelo Senhor. Porque nós estamos dizendo para elas que existe um Deus que ama. Nós estamos dizendo que existe um Deus que merece a nossa obediência, que merece o nosso amor também. Mas quando nós vamos viver, nós demonstramos para ela que nós não amamos a Deus, não amamos os nossos irmãos em Cristo. Não amamos os nossos vizinhos, que o negócio é aí mesmo pela força e pela violência e nunca pelo Espírito de Deus. Mas quando nós falamos, nós dizemos, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. E quando vamos fazer, fazemos pela nossa força mesmo, fazemos do nosso jeito mesmo. Só que os nossos filhos estão olhando, estão aprendendo conosco, estão conhecendo e sendo conduzidos aos braços de Cristo pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo, ou estão sendo afastados dele. Porque nós falamos uma coisa, fazemos outra. Nós queremos que elas venham à igreja, mas nós não viemos aqui para trazê-las. Então, existe muita coisa que nós precisamos fazer, e que parte de quê? De uma decisão, de uma atitude. José foi entrar na terra e ele tomou a atitude. Haja o que houver, seja o desafio que for, na dificuldade que existir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês também decidam, se amam ao Senhor ou não, se abraçam o Deus de Israel, ou se afastam dele. Decidi hoje o que fazeis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a responsabilidade maior vai ser sempre nossa, dos adultos, dos pais, do pai e da mãe. É algo que Deus colocou para nós, porque é herança do Senhor, os nossos filhos, que Ele confia a nossa vida para o cuidado, por exemplo, a orientação.
Então, decidindo acertadamente, famílias não nascem fortes, famílias são trabalhadas. Você não vai ver uma família que já ama incondicionalmente e ama sempre, nunca erra, que já tem um grande nome, que já é reconhecida como uma família bênção e abençoadora, abençoada e abençoadora. Não, isso aconteceu porque os pais trabalharam para isso, os filhos trabalharam, os irmãos trabalharam. Você conhece uma família que você fala, aquela família abençoa, aquela família é um exemplo para mim, pode saber, teve muito trabalho ali, na vida do pai, na vida da mãe, na vida do filho, da filha, do irmão, da irmã. Famílias, elas não nascem assim, elas nascem na expectativa de ser, mas há muito trabalho para fortalecer, para criar uma família forte. Josué está querendo fortalecer a dele, por isso ele tomou a decisão certa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode não ser fácil, às vezes pode ser que eu tenha que abrir mão de alguma coisa que eu gostaria, em outros momentos eu tenho até que abandonar o meu rancor, o meu amargor do dia, a minha tristeza, e eu tenho que sorrir, eu tenho que dar o abraço, eu tenho que falar o quanto é importante, tenho que abandonar o meu egoísmo, no desejo que eu quero sempre do meu jeito é sempre melhor para mim, mas eu tenho que ceder também para que o outro se sinta importante, se sinta feliz, se sinta abençoado na casa. Mas é uma decisão. Josué tomou a decisão dele, e a pergunta é se eu e você estamos dispostos. Se depender de você, essa família dura, esse casamento vai bem, essa família caminha com harmonia, caminha com paz, caminha com produtividade. Às vezes, quando depende de nós, nós tocamos o fogo em todo mundo. Nós, por coisinhas pequenas, tiramos a paz de toda a casa. Então, às vezes, nós precisamos repensar, né, no que depende de mim. Porque eu sempre quero que a minha casa caminhe bem, mas sempre eu quero que comece pelo outro. Ela, que se quiser, que comece a fazer. Se ele fizer, eu faço. Se ela atender, eu atendo. Se ela se comportar, se ele se comportar melhor, se ela pedir perdão, se ela sorrir para mim, se ela me abraçar mais. Mas a pergunta aqui não é o que o outro pode fazer, é o que eu posso. Josué, ele não está dizendo o que a sua esposa pode fazer. Olha, lá em casa vai ser assim, meus filhos e minha esposa vai servir ao Senhor. Não, não é o que eles podem fazer, é o que eu posso. Ele fala, o que eu posso fazer é o seguinte, garantir que depender de mim, eu e minha casa vão servir. No que depender de mim, eu vou me esforçar. No que depender de mim, sua casa pode melhorar, sua casa pode alcançar melhores resultados, pode ser mais feliz, mais harmoniosa, pode viver mais paz, pode ter maior produtividade, mas você tem que sempre se perguntar, no que depende de mim, o que eu posso fazer? Para que a família caminhe melhor diante de Deus, para que o amor seja vivido diariamente, mesmo nos dias mais duros, mais difíceis. Esse é um compromisso de Josué diante de Deus. Seria o seu? O meu? Então, eu gostaria que você pensasse, né, na sua família, no que está bom pode melhorar, no que está ruim precisa ficar bom, no que não caminha bem, que não dá certo, que tem que ser eliminado mesmo, porque não promove paz, não promove alegria, não ajuda a manifestar amor, não glorifica a Deus. Se colocasse diante de Deus dizendo, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, no que depende de mim, eu quero me comprometer a fazer, porque o Josué, ele foi diante de Deus e falou, eu e a minha casa faremos, começar de mim, Senhor, eu vou servir, e nós serviremos juntos. Então, há sempre algo em favor do qual eu posso interceder, pela minha família, minha família mais chegada, minha esposa, minhas filhas, minha família um pouco mais ampla, quando eu penso na minha mãe, meus irmãos e irmãs, sobrinhos, sobrinhas, você pode pensar no seu neto, no bisneto, pode pensar nos seus sobrinhos, na família dos seus irmãos. Mas é o momento de nós pensarmos, né, na família, colocarmos diante de Deus, e clamarmos o Senhor pelas possibilidades, para que, decidindo acertadamente, cada membro na casa, cada pessoa fazendo o que precisa ser feito, contribua para que essa casa seja uma casa, uma família que serve ao Senhor, nas suas atitudes, nas suas propostas, nos seus desafios,
nos seus embates, nas lutas, que sempre o nome de Deus seja glorificado.